Olá, amigos. A paz de Cristo seja com todos. Queridos, pensando aqui com os meus botões sobre o que falar, o que trabalhar, qual tema meditar nesse momento, eu me deparei com o capítulo 7 de Romanos. E para mim, e talvez seja para muitos, o livro de Romanos um dos desafios bíblicos, desafios teológicos, eclesiásticos de todos os tempos, mas principalmente o centro de Romanos. Paulo escreve aos Romanos com uma peculiaridade muito singular. De fato, Paulo tinha um desejo supremo de chegar em uma viagem missionária até Roma. Só que ele chegou de uma forma que ele talvez não tinha imaginado. Ele chegou preso. Todavia, ele envia uma carta para os romanos, para a igreja lá em Roma, com uma singularidade especial. E no centro de Romanos, no capítulo 7, vem uma guerra, uma complexidade extraordinária. É belíssimo perceber a forma que Paulo lida com assuntos como, por exemplo, a lei divina, a lei do pecado, a lei do espírito, a lei da carne, a lei interna e a lei externa. A lei que rege a nossa vida, a lei que rege o nosso caráter, a lei que nos protege, a lei que nos condena. Como entender essa complexidade, todos esses assuntos que no centro está a lei? De fato, a lei é muito importante, é essencial, mas ela nunca salva, e nunca salvará, e nunca salvou. Mas nesse momento, eu gostaria de expor para vocês um pensamento. Observe, a graça nos salva, nos limpa do pecado, nos assegura a vida eterna. O papel da graça é salvar. Mas o papel da lei? Qual é o papel da lei? Eu não falo simplesmente a lei cerimonial, ou a lei que era regida pelos sacrifícios diários que os judeus, principalmente, ou também aqueles que eram, ao longo da história, agregados, acreditaram ou acreditavam no Deus dos Hebreus. Manhã após manhã, dia após dia, sacrifícios eram feitos. A lei que regia, nesse caso, ela era a lei cerimonial, a lei de matança de animais. Mas qual é a lei que lá em Tiago, o próprio Tiago fala? A lei da liberdade. Mas eu gostaria de trazer essa perspectiva e esse pensamento nesse momento para você, para vocês. Capítulo 7, versículo 7, fala o seguinte: Que diremos, pois? É lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. De fato, o papel da lei é condenar. Quando nós olhamos para a lei e nós olhamos para o criminoso, novamente te falo, o papel da lei qual é? Nós, de fato, condenamos aquele que cometeu o crime, aquele que cometeu o pecado. A lei faz isso. O papel da lei é nos mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos transgredindo. E isso é maravilhoso, porque Deus fez, Deus criou, Deus colocou em nós, dentro de nós, a lei moral, a moralidade internalizada em nós.
ao perceber que é errado eu cobiçar as coisas alheias, é errado e é pecado eu sentir inveja, eu mentir, eu roubar, eu matar. Observe um pensamento. Lá em Gênesis, no capítulo 4, fala sobre a morte de Abel. Mas quem matou Abel? Exatamente, o seu irmão Caim. Mas aonde estava escrito: não matarás, naquele momento? Já que Gênesis foi escrito primeiro do que Êxodo, primeiro do que Deuteronômio. Pare e pense. Para Caim sentir o desejo de fazer algo com Abel, Deus falara para Caim: Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. O domínio próprio é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para resistir ao pecado. E somente com o Espírito Santo, somente permitindo que Deus faça em nós a tua vontade. Mas novamente faço essa pergunta: aonde estava escrito a lei de Deus, na lei que deveria ser pecado o crime de morte? Aonde? Percebe que quando nós fazemos algumas perguntas para a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, responde? Por isso que Tiago fala, lá no capítulo 2 de Tiago, versículo 8 até o versículo 12, e o versículo 12 termina, finalizando, falando que nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei que liberta, a lei que transmite a liberdade. Mas essa mesma lei não salva. Quem salva é a graça de Cristo. E somente pela graça, amigos e irmãos, pense, somente pela graça nós encontramos a solução da morte eterna, do crime, da maldade. Amigos, quando me perguntam: Jean, a lei e a graça, a quem ou ao que nós devemos nos dirigir, salientar em nossa vida, dar mais importância? Eu posso falar de forma conceituada e de forma convicta. A palavra-chave é equilíbrio. Entre tantos pensamentos que percorre, não só na nossa mente, mas vem de forma externa. Pessoas passam informações para nós, pessoas falam pensamentos para nós e nós absorvemos. Equilíbrio. Tente equilibrar e busque esse equilíbrio entre a funcionabilidade da lei, e eu falo a lei moral, os 10 mandamentos, e a funcionabilidade da graça, porque o equilíbrio faz com que haja a beleza na lei e a beleza na graça. Um dos textos mais lindos que eu já ouvi entre ambos os assuntos está escrito em Salmos, e lá fala: a justiça e a misericórdia se encontraram, se beijaram. A justiça da lei e a misericórdia da graça se beijaram na cruz do Calvário. Ali, a justiça encontrou o seu algoz, e a misericórdia também deu-se a voz, foi ouvida. Na morte de Cristo, o justo padeceu no lugar do pecador. E a graça, através da morte de Cristo, alcançou o pecador, eu e você. Diante desse pensamento inquietante, com essa grande afirmativa,
de Paulo: desventurado o homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Somente por intermédio de Cristo, somente pela graça justificadora e mantenedora de Jesus Cristo, assim Ele nos transmitindo a pureza de espírito. Você, amigo, você, amiga, que passa por lutas e dificuldades diante dos sentimentos que você leva no seu corpo, dentro de você, na sua mente, no seu âmago. Amiga e amiga, se você sente desejo de parar de fazer isso que você está fazendo agora, nesse momento talvez, peça a esse Deus que tudo faz e que tudo pode fazer, que lhe dê nojo do pecado que lhe separa de Deus. Deus lhe proporcione domínio próprio. É o meu desejo, e que Deus te abençoe poderosamente e grandemente, que Deus verdadeiramente alcance você. O meu desejo é esse para vocês, que a paz de Cristo reine na tua vida. Até a próxima!